Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no canal IASD Novo São João, podcast Bíblia em Foco, para mais um programa da série Ensinos de Jesus. Queremos agradecer a sua companhia calorosa de sempre e quero reapresentar para vocês aqui o meu colega de bancada, irmão Cleison. Hoje está de volta conosco, né? Iremos tratar mais um tema dessa série muito especial, a série Ensinos de Jesus. E hoje nós vamos analisar, à luz da palavra de Deus, o que Jesus ensinou sobre o perdão, né? Você tem facilidade de perdoar? Como que você entende o perdão? Nós vamos trabalhar sobre isso, vamos descobrir à luz da Bíblia o que Jesus ensinou sobre o perdão. Não é isso, irmão Cleison? É isso mesmo. Boa tarde. Muito bom estar de volta aqui. Peço desculpas por não ter estado aqui no último programa, tá? Estávamos ali numa missão no Povoado Cipó e não deu pra gente estar aqui, mas hoje a gente continua em missão lá, tá? Mas hoje a gente tirou um tempinho para estar aqui para poder estudar a Bíblia com você, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos lá, mais um programa. Irmão Dailson, esse tema ele é difícil da gente falar sobre ele porque ele é difícil de colocar em prática. Tudo aquilo que a gente tem dificuldade para viver também é difícil de ensinar, falar. né? Perdão. Mas vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre isso. Vamos pelo menos tentar entender a parte teórica, pelo menos, né? Isso aí. A parte prática, ela realmente é bem complicada, né? Tem pessoas, é bem verdade, isso é um dom de Deus, na verdade, né? Que tem facilidade para perdoar. Admiro muito pessoas com essa característica, né? Mas, infelizmente, a maioria de nós tem muita dificuldade para perdoar, principalmente quando somos ofendidos, né? Muitas vezes a gente acaba guardando aquele rancorzinho no coração. Isso não é bom, né? Isso acaba fazendo muito mal para a gente. Por isso que Jesus ele enfatizou bastante a questão do perdão, porque liberar perdão traz muitos benefícios, inclusive para a nossa saúde física, mas em especial para a nossa saúde mental e espiritual. Então vamos lá, né? O que você acha mais fácil, perdoar ou ser perdoado? Você, nosso telespectador, vou deixar essa pergunta para você aí, tá? Você pode colocar lá nos comentários lá a sua resposta. O que é mais fácil, perdoar ou ser perdoado? Coloca a tua resposta lá, a gente vai ter o maior prazer em poder conferir a tua resposta e responder também, tá bom? O teu comentário lá. Interessante essa pergunta, né? O Cleison, essa é uma resposta pessoal, tá? Né? Vamos entrar na Bíblia daqui a pouquinho, né? É interessante a pergunta. Eu confesso para você, telespectador, para você, colega de bancada, nosso amigo Wesley também aqui, o nosso câmera, né? Eu tenho um pouco de dificuldade no quesito perdoar. E eu oro muito para Deus nesse sentido, né? Porque é ruim a gente guardar rancor no coração, isso não faz bem pra gente. E graças a Deus, minhas orações elas costumam ser atendidas nesse quesito, né? E eu tenho aprendido a perdoar. Cristianismo é isso. É uma vida inteira de aprendizado. Todos os dias a gente dá um passo a mais rumo a Cristo, né? E a gente vai aprendendo, vai evoluindo espiritualmente. É essa a ideia do cristianismo, né? Mas, diante da sua pergunta, para mim, eu acho mais difícil, não é nem ser perdoado, porque não depende da gente, né? O ser perdoado, mas pedir perdão. Especialmente quando a gente acredita que está com a razão. Quando a gente acredita que está certo, não é fácil pedir perdão, né? Acho que mesmo sendo difícil perdoar, eu acho que a maior dificuldade do ser humano é pedir perdão. Mas o que seria da gente, o que seria de nós, se não fosse o perdão de Deus? É sobre isso que nós vamos comentar aqui. Em que situação se encontra o ser humano hoje, né? E se não fosse o perdão de Deus, o que seria de nós, da raça humana? Vamos ver o que a Bíblia fala um pouco a respeito disso. Primeiro vamos entender como se encontra a situação do ser humano, tá? Isso após o pecado, tá? Vamos levar em consideração aqui após o pecado, como que a raça humana encontrava-se após o pecado. Romanos 3, no versículo 10 e também no versículo 23, tem duas declarações aqui que são bem interessantes de ser analisadas, tá? A primeira delas, o verso 10, do capítulo 3 de Romanos, diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Interessante essa fala. Nenhum. Olha como que é o ser humano, né? Olhando esse texto, ele é muito profundo, né? Está escrito, não há
Um justo sequer, nenhum, né? Nem. Mas por que que o ser humano, então, irmão Cleison, querido telespectador, tem uma certa facilidade para apontar os erros alheios, né? Muitas vezes a gente costuma julgar como se a gente estivesse acima da verdade, né? É uma tendência natural do ser humano. A gente vê o outro errando, especialmente os cristãos. Quando a gente vê alguém que professa determinada fé cometendo um erro, um pecado, um delito, falhando em algum ponto, a gente já está ali pronto para fazer julgamentos, né? Apontar o erro. Mas na Bíblia diz que não há nenhum justo, nem dentro das igrejas e nem fora dela. Não tem nenhum. Em outras palavras, é o que diz lá, aliás, Romanos 3:23, né? Vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Eu não tenho direito nenhum de apontar o dedo para ninguém por causa do pecado, porque eu também sou pecador. Mas que bom que tem um remédio para essa situação, né? Glória a Apesar Deus de não por termos isso. justiça própria, tem alguém disposto a nos creditar a sua justiça, né? Cristo Jesus. Essa Glória a Deus. é a nossa bendita esperança, né? Alguém que vai transferir a sua justiça para nós. Aí sim, nos tornaremos justos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Isso é o cristianismo. Isso é aceitar Cristo na sua verdadeira essência. Aceitar a justiça de Cristo. Lutar para viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida longe do pecado, mas tendo consciência de que somos pecadores, de que não somos justos por nossos próprios méritos. Toda a nossa justiça, ela vem da parte de Cristo. Não é isso? Me corrija se eu isso. estiver errado. Salmo 32, o salmista Davi, ele, depois de haver pecado contra Deus, ele fez uma oração que nos chama muita atenção. E é interessante essa referência de Davi, né? Porque a gente tem Davi assim como um homem meio instável, né? Quando se fala de espiritualidade, né? Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê muitos delitos cometidos por Davi, né? Estava ali envolvido em mentiras, em adultério, em homicídio. A gente se muitas enxerga vezes, um pouco nele, né? com certeza. E a gente fica meio curioso, né? Quando a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, porque a gente não consegue entender essa didática do perdão, né? Como é que Davi cometeu tantos delitos, tinha um coração assim, um pouco inclinado para os erros, para a maldade, e a Bíblia ainda assim o coloca como um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente vai entender a profundidade dos textos, a gente percebe que era nesse sentido, relacionado ao perdão. Porque Davi, ele reconhecia os seus erros, ele reconhecia a sua necessidade de Deus, as suas fraquezas, e ele tanto se arrependia com facilidade, como também perdoava com facilidade. Quando a gente conhece profundamente a história de Davi, a gente vai entender essas nuances. Eu acho que o segredo está aí no versículo 5 do capítulo 32, meu Deus. Né? Ele vai dizer assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Interessante, né? Provérbios, se eu não estou enganado, vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então o texto, segredo está aí, né? Confessar o erro. Primeiro, para confessar é preciso primeiro admitir, tá? Reconhecer. Reconhecer que errou. Se eu não reconheço que errei, eu não vou sentir necessidade de perdão. Né? Só sente necessidade de perdão quem reconhece que errou e admite, que uma coisa é reconhecer, outra coisa é admitir. Posso até reconhecer que sou errado, mas eu jamais... Mas pode ser que eu não chegue para você e diga, realmente, e assuma de fato o erro, tá? Davi, ele disse que não, ele disse que ele confessou o pecado e ele não mais ocultou, ou seja, ele confessou o pecado, tá? Confessou, ele foi perdoado e buscou ter uma vida diferente. Eu acho que é por isso que a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. O versículo 1 do mesmo Salmo vai dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto, nesse caso aqui, pela misericórdia de Deus. Não é coberto de maneira a ocultar os erros, né? Exatamente. Interessante. Você tocou num ponto crucial, irmão Cleison.
quando você fala a respeito de confessar pecados. E aí surge uma pergunta, né? Quem tem autoridade? Jesus, com certeza, ele ensinou também sobre isso. Quem pode perdoar pecados? Quem tem autoridade? Quando se fala em confessar, é natural, eu fui católico durante muito tempo, né? E sempre tinha dentro do ensino religioso católico, não estou aqui condenando nenhuma religião de forma alguma, né? Eu estou citando algo que eu já vivenciei dentro da minha trajetória religiosa, né? Dentro do catolicismo a gente tem a prática da confissão, não é isso? E aí a gente vai lá para um confessionário, confessa os nossos pecados ao sacerdote religioso, né, católico, o padre. E a Bíblia ela traz essa ideia de confessar os pecados, mas é nesse sentido de confessar para um sacerdote, para um bispo, para um apóstolo. E ele tem essa autoridade? Quem pode perdoar pecados? É a pergunta que eu quero fazer aqui em nome dos telespectadores. Eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 7, que ele vai responder a pergunta que o irmão Dailson acaba de fazer, tá? Eu, mais uma vez, apelo ao teu coração, amigo telespectador, para você pegar aí a sua Bíblia, tá? Acompanhe com a gente os textos. Marcos 2,7 vai dizer assim, ó: porque fala desse modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Quem pode, senão um só, que é Deus? Só Ele. O versículo 4 de Salmo 130 vai dizer: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ou seja, com Deus está o perdão. Quando, irmão Deus, a minha falha, o meu delito foi contra você, eu posso sim conceder o perdão a você. Mas, no geral, o perdão pertence a Deus. Eu devo confessar os meus erros a Deus. Ele é o único capaz de perdoar, tá? Quando eu peco contra o meu irmão, eu tenho sim que admitir que errei contra o meu irmão e pedir desculpas, pedir perdão ao meu irmão, tá? E Deus vai conceder-lhe forças, é claro, para que ele possa me conceder o perdão. Mas ainda assim o perdão vem de Deus. É Deus quem nos concede essa força para perdoar. Por nós mesmos, nós não somos capazes de perdoar ninguém. Perdão ele tem que vir das duas vias, né? Do ofendido e de Deus. Mas a confissão, no caso, de acordo com a leitura dos textos aí, ela deve ser praticada em relação a Deus, que é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Perdoar pecados, perdoar pecados. Muito bom. É importante a gente fazer essa distinção, né? Para que a gente não tenha um entendimento errado acerca dos versos estudados, né? Do que a palavra de Deus nos ensina. E com isso, o que nós queremos dizer é que você não deve confessar pecados ao sacerdote, a não ser que você tenha errado contra o sacerdote. Isso é bíblico, tá? Se o seu erro foi contra o sacerdote, aí sim, você vai até ele, admita que errou, confesse o seu pecado, peça desculpas, tá bom? Mas, caso contrário, você deve se dirigir diretamente a Deus. O único que tem poder para perdoar pecados é Deus. O único, tá? Interessante. Tem uns textos, irmão Cleiton, que eu gostaria de que a gente dialogasse aqui sobre eles. A gente até tratou sobre isso no programa passado. Eu dialoguei muito sobre a questão do Pai Nosso, né? A oração modelo. O tema do nosso estudo passado foi sobre oração, né? Como orar. E a gente viu lá no livro de Mateus que Jesus deixou um modelo de oração para nós, o Pai Nosso, né? E lá no Pai Nosso a gente tem um trecho onde a gente fala a respeito do perdão. E a gente pede para que Deus nos perdoe de acordo com a maneira como nós perdoamos, né? E isso aí traz uma certa dubiedade no que nós estamos falando, porque traz essa ideia de que ao liberar perdão, eu também recebo perdão de Deus. Então, em certo modo, o ser humano ele tem um pouco de autoridade para perdoar nesse sentido. Vamos entender melhor esses textos? João, por exemplo, João 2:20. 20 e 23, na verdade. Eu vou ler aqui o texto de João 20 e 23, Evangelho, não é carta, viu?
João Evangelho 20, 23. Texto bem curioso, né? Bem interessante a gente discutir esse texto aqui. Por assim dizer. Olha o que diz o texto João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Não traz a ideia de que Deus está conferindo essa autoridade de perdoar para alguém, para um sacerdote, por exemplo? Não traz essa ideia nesse texto, irmão Cleison? Não necessariamente, porque ele refere-se, Mandailson, a em eu perdoar, conceder o perdão a alguém que ofendeu a mim. Há uma diferença aí, tá? Eu cometi um pecado contra a lei de Deus e eu pedir perdão para você não faz sentido. Eu quebrar a lei de Deus e pedir perdão para você não faz sentido. Agora, eu lhe ofendi. E se você, eu lhe pedi perdão por essa ofensa e você não me perdoar, é o que está sendo dito aqui, ó. Em relação a você, esse perdão também será retido. É o que diz a oração do Pai Nosso. Entendeu? Entendi. Então, para ficar claro para o nosso amigo telespectador, porque muita gente pode imaginar esse texto dessa forma, né? Olha o que diz o texto aqui, eu vou ler novamente, fazer a releitura. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. São retidos também. Traz essa dupla interpretação, né? É por isso que é importante a gente conhecer acerca dos textos originais, para a gente entender a profundidade, entender realmente o que o autor quis transmitir, né? Qual a ideia principal do texto. Porque parece que está sendo conferida essa autoridade de perdoar pecado, mas na verdade aqui Jesus está se referindo à pessoa ofendida, né? Que ela é capaz de liberar perdão, ela como consequência dessa liberação de perdão, ele vai receber perdão dos céus também, né? Imagine você tem confirmando o que está lá na oração no modelo do Pai Você tem Nosso, uma contenda com o nosso câmera aqui, o Wesley. E aí, vocês se desentendem. Eu acho pouco provável, a gente se dá muito bem, né, Wesley? Mas imagine só, supostamente que aconteça essa contenda entre vocês, quem sou eu para perdoar vocês? De uma coisa que eu não tenho nada a ver. Não faz muito nesse sentido, né, que a Bíblia fala que eu não tenho poder para perdoar pecados, tá? Então, nesse caso, o perdão tem que acontecer entre os dois que se desentenderam. Interessante. Entendeu? E aí, para confirmar isso aí, eu acho que o texto de Efésios, adiantando bem um pouquinho, Efésios capítulo 4, verso 32, eu acho que ele vai confirmar, né? Essa ideia, né? Você pode ler o texto aí pra gente? Eu vou procurar aqui para me acompanhar. Estou com ele aberto aqui na tela, mas eu vou ler na própria Bíblia, porque é interessante a gente fazer uso do texto na Bíblia mesmo, tá? Efésios 4, 32. Acompanha a gente, você que nos acompanha, abra a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 4, tá? Até mesmo para a gente aprender a manejar a Bíblia. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que aprender a manejar a palavra da verdade. Eu acho que esse texto aqui ele joga mais luz sobre essa ideia, né? Ele coloca aqui o perdão numa linha horizontal, né? Exatamente. Verso 32, né? Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, assim, sede benignos, sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, acho que fica bem claro aqui essa ideia do perdão, né? O perdão no sentido horizontal. Você me ofende, eu ser capaz de lhe perdoar. Não é que Deus está conferindo para alguns a autoridade de perdoar pecados, né? É perdoar de modo geral, as ofensas que são praticadas ali no dia a dia, né? O texto quer dizer que quando eu sou capacitado pelo poder de Deus, é claro, tá? Para perdoar aquele que me ofendeu, Deus me perdoa também. Isso é o que diz a oração do Pai Nosso. E muito cuidado você, quando for fazer a oração do Pai Nosso, para você não estar em débito aqui nessa situação, porque senão você pode estar pedindo maldição para a sua vida. O texto da oração do Pai Nosso vai dizer assim: perdoa-me assim como eu perdoei. E agora imagine você fazer essa oração dizendo exatamente essas palavras: perdoa-me assim como eu perdoei, sem ter perdoado. Além de você estar mentindo para Deus, você vai estar pedindo maldição para a sua vida. Então, assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque isso é sério. Interessante, né? A gente leu aqui Efésios 4:32. Irmão Cleison, a Bíblia ela traz sempre, em algumas situações, a gente até
falamos aqui a respeito da oração no programa passado, né? Algumas condições, nós analisamos aqui 7 requisitos, né, para que as nossas orações elas sejam atendidas. E a gente vê aqui que no sentido do perdão também, a Bíblia ela traz algumas condições para que sejamos perdoados, né? Alguns critérios. E a gente vai analisar aqui cada um deles, né? Atos, capítulo 2, verso 38, traz a ideia aqui de algo que é fundamental para que eu e você alcancemos a remissão ou o perdão dos nossos pecados, né? Atos 2,38 é um discurso aqui de Pedro, né? De Atos aqui, um discurso assim bem intenso de Pedro. Vamos lá do Pentecostes, né? Lá no Sinédrio, se não me engano, né? Essa fala dele aqui. Foi no Pentecostes, depois, após o Sinédrio, depois que eles foram ali banhados, imbuídos ali pelo poder do Espírito Santo em forma de línguas de fogo, aí eles saem ali falando em línguas, né? E Pedro então faz ali um sermão grandioso, onde praticamente 3.000 pessoas, se eu não me engano, foram batizadas. E poucos dias depois, mais 5.000 em outro batismo. Exatamente. Gigantesco, né? Isso acontece no capítulo 2 de Atos, tá? No versículo 38, acontece isso que o irmão Daíus comentava agora há pouco aqui. Essa fala de Pedro. Essa fala. E a fala é a seguinte: Pedro lhes respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Muito bom. E para contextualizar o amigo telespectador, Pedro, essa fala de Pedro aqui, ela acontece no seguinte contexto, né? Pedro estava ali, após o Pentecostes, como o irmão Cleiton falou, Pedro estava pregando, fazendo um sermão, e muitas pessoas foram tocadas por aquele maravilhoso sermão. Na verdade, era o Espírito Santo falando por meio de Pedro, e alcançou o coração de mais de 3.000 pessoas. E essas pessoas entenderam a sua condição pecaminosa, de acordo com o que está lá em Romanos, capítulo 3, entenderam que eram pecadores, que falhavam como pessoas, que eram desobedientes a Deus e precisavam de uma mudança nas suas vidas. Então elas questionam Pedro, né? A gente vê aqui no verso 37, diz que ouvindo elas estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós fazemos? Basicamente ressoa aqui a pergunta do jovem rico, né? Mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez você, telespectador, tenha se feito essa pergunta em algum momento da sua vida. Sim, ao sentir essa necessidade de salvação, às vezes a gente se questiona. Mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu olho para todo lado, eu vejo tantas religiões, cada um ensina uma coisa diferente. E às vezes a gente fica confuso. Sentindo essa necessidade de salvação, a gente procura a todo canto respostas para isso. E era isso que essas pessoas estavam buscando nesse momento, quando Pedro responde isso aqui, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão, ou seja, para perdão dos vossos pecados, e ainda traz a promessa do dom do Espírito Santo. Olha que promessa maravilhosa, né? Então o perdão, o arrependimento é uma condição essencial para o perdão, não é isso que Pedro está trazendo para a gente, essa ideia? Exatamente. E ele deixa claro também aqui uma condicional para o recebimento do dom do Espírito Santo, né? O batismo, né? Fica condicionado aqui a questão da remissão dos pecados. A remissão dos pecados condicionada ao arrependimento, tá? E o dom do Espírito Santo condicionado à remissão dos pecados. Né? O único texto aqui do verso 38 deixa isso muito claro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, né? Para a remissão dos vossos pecados. Então, para que os nossos pecados sejam remidos por Cristo, eu preciso me arrepender, confessar esses pecados, tá? Um arrependimento sincero. Tendo os pecados remidos por Cristo, eu estarei apto a receber o dom do Espírito Santo. É uma sequência, né? Interessante, né? É fascinante a maneira como a Bíblia nos ensina, né? Cristo ele fez isso com os discípulos ao longo desses 3 anos e meio e deixou, graças a Deus, ficou tudo isso registrado, né? E quando a gente segue os passos do mestre nessa linha de aprendizado, assim, é fascinante a maneira como a gente consegue compreender a profundidade, a riqueza de detalhes com que Jesus ensinava, né? E o mais interessante é que esse arrependimento, ele vem acompanhado de mudança, tá? O verso
19 de Atos 3, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Conversão aqui é mudança de vida, tá? E é interessante, eu quero até fazer um parênteses aqui, irmão Cleiton, nesse texto, né? Porque muita gente, eu já vi muita gente falando a respeito de conversão. Ah, eu me converti em Cristo. E assim, traz essa ideia de uma conversão muito rasa. Porque admite que se converteu em Cristo, mas continuam fazendo as mesmas coisas. E eu quero até chamar a atenção do telespectador para o dicionário mesmo. Quando a gente vai para o dicionário e busca o significado dessa palavra conversão, a gente vai ver que ela está intimamente relacionada a uma mudança de rumo, uma mudança de direção. No trânsito, quando você faz uma conversão, você está seguindo uma direção e você... Conversão à direita, conversão à direita ou à esquerda, e às vezes até uma de 180 graus, onde você volta, né, para a origem, né? Então a conversão no sentido bíblico ela não é diferente disso. Ela traz essa ideia mesmo de mudança de direção, mudança de rumo. Mudança de vida. Porque quando a gente está na prática do pecado, a nossa fala, ela é os nossos atos, é tudo diferente. Quando a gente se converte em Cristo Jesus, há sim que ter uma mudança. A maneira como eu me visto, ela tem que ser diferente. A maneira como eu me alimento, ela tem que ser diferente. A maneira como eu falo, ela tem que ser diferente. Como eu me porto diante da sociedade, tem que ser diferente. Então, conversão é isso. Você tem um encontro com Cristo, percebe a sua condição de pecador, entende essa necessidade de mudança e ao lado de Cristo, buscando forças em Cristo, a gente vai agora começar uma nova etapa na nossa vida. Uma vida diferente, né? É isso que é conversão. Não é simplesmente eu estar ali em um determinado evento, né? Manifestado por aquele espírito de euforia. O meu coração ele acelera um pouquinho, né? Devido àquele ambiente eufórico ali e tal. Eu me emociono, eu me converti em Cristo e continuo com o mesmo estilo de vida, com as mesmas práticas. Isso não é conversão à luz da Bíblia, né? O verdadeiro arrependimento, ele leva à mudança de vida, ele leva à conversão. O apóstolo Pedro, quando ele traiu Jesus, a Bíblia diz que ele se arrependeu depois de ter traído Jesus. Mas quando ele se arrepende, ele foi levado a voltar a Cristo. Ele se voltou para Deus. Ele buscou mudança. Diferente de Judas, quando traiu Jesus. Judas, quando traiu, ele ficou triste, ele não se arrependeu. Então, tal que ao invés de se voltar para Cristo, ele tirou a própria vida. Então, assim, o verdadeiro perdão, ele te aproxima de Deus. Você sente vergonha pelo pecado, é claro, mas você não sente medo pelas consequências, que foi o que Judas sentiu. Ele sentiu medo das consequências do seu erro. Ele não sentiu tristeza pelo pecado em si que ele havia cometido, tá? É diferente. Então, o verdadeiro arrependimento, ele te conduz a uma transformação de vida, tá? E é o Espírito Santo que faz essa mudança, essa transformação. Digamos que o que Judas experimentou foi remorso, né? E há uma diferença remorso. Gritante, né? Entre arrependimento e remorso, viu? Fica aí essa fala, para que a gente não confunda uma coisa com a outra. Remorso, apesar de você sentir culpa pelo que fez, você não se arrepende, né? Já o arrependimento não, você sente vergonha e você quer encontrar um remédio, e o remédio é Cristo. Ele tem esse antídoto, né? E aí vem o texto lá de 1 João, capítulo 1, verso 9, né? Que ele vai dizer que quando a gente se arrepende, quando você entende essa necessidade, você sabe que precisa do perdão, aí a Bíblia ela vai te encaminhar para o segundo passo, né? O primeiro é arrepender-se, né? Reconhecer que errou, entender essa necessidade, admitir. E aí a gente vai dar o segundo passo. Segundo passo, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se você puder ler com a gente, irmão Cleiton. Lá vai dizer assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, tá, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora aqui já não é mais o evangelho, é a carta, né? Primeira carta de João, primeira carta, capítulo 1, verso 9. Quero citar um outro exemplo da Bíblia, que é a história do filho pródigo, que eu tenho certeza que você conhece bem. O filho pródigo se afastou do pai, gastou tudo aquilo que ele tinha como dele, né, a parte da herança. Por que eu digo que ele tinha como dele? É porque não era dele ainda. O pai estava vivo, tá? Exigir uma herança de um pai ainda vivo é como se estivesse pedindo a morte desse pai, porque a herança só é
é dada ao herdeiro depois da morte do pai. O pai estava vivo ali. Mas quando ele estava distante, que ele gastou tudo, a Bíblia diz que ele já não tinha mais amigos, ele já não tinha mais mulheres, não tinha mais dinheiro, não tinha nada, não tinha nem o que comer. Quando finalmente encontrou um trabalho, não era dos melhores, e também no trabalho não lhe dava o que comer, a Bíblia vai dizer que ele tinha vontade de comer migalhas que caía da boca dos porcos. Chega um momento em que a Bíblia diz que ele caiu em si e ele admite que realmente ele havia errado. Ele confessa o seu pecado. E ele começa a colocar esses passos, nós estamos estudando aqui em prática. Primeiro ele reconheceu, ele disse assim, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome. Aí ele admite, agora ele deseja voltar. Ele disse, eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou chegar lá e eu vou dizer para ele que eu não mereço mais nem ser chamado de filho. Interessante que ele, ao colocar o segundo passo, ele até planeja a fala, né? No texto lá de Lucas, ele vai relatar o seguinte, que ele ao planejar voltar, a Bíblia diz que ele planeja chegar para o pai e dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Mas me receba e me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores, né? Aqui traz esse segundo passo, que é a confissão. Ele quis confessar, né? Ele ofendeu a Deus e ofendeu o seu pai e ele trouxe essa ideia de confissão, né? E de transformação, mudança. Conversão, né? Conversão. Então, é importante isso na nossa vida. Marcos 6, verso 12, vai falar de uma condição que Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados. O que diz lá, irmão Deus, pra gente? Mateus, na verdade, né? Mateus, exatamente. Mateus 6, verso 12. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Mateus 6, Mateus 12. 6, 12. Olha só o que diz aí, ó. É o que nós estudamos, né? No tema passado sobre o Pai Nosso, né? Esse aqui é um trecho da oração do Pai Nosso, capítulo 6. 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Como você, telespectador, tem perdoado as pessoas? Genuinamente ou somente da boca para fora? Muito cuidado. Eu falo rindo aqui, mas é algo muito sério, né? Precisamos ter muito cuidado ao orarmos o Pai Nosso, né? Porque o que estamos pedindo a Deus aqui tem uma profundidade imensa. Estamos pedindo para Ele nos perdoar da mesma maneira, com os mesmos critérios com que nós perdoamos ao nosso próximo, né? E isso é muito sério. A verdade é que nós mesmos não sabemos o que é perdoar de verdade. Nós só o fazemos pela graça, a misericórdia e o poder de Deus, tá? Ele nos dá forças para que nós possamos perdoar as pessoas que nos ofendem de maneira sincera. Mas de nós mesmos, nós não conseguimos fazer. Na primeira oportunidade, nós conseguimos até jogar na cara da pessoa aquilo que a gente disse, né? Disse que perdoou. Então, assim, só Deus pode nos dar força para realmente conceder esse perdão de forma sincera. Muitas vezes a gente perdoa e não diz que perdoa e não esquece. Eu já vi pessoas falando assim, olha, aquilo que tu fez comigo lá eu te perdoei, mas eu nunca esqueci não, viu? Essa frase, ela é cômica, né? E aí, isso é perdão? À luz da Bíblia, não, né? Porque a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga nas profundezas do mar e nunca mais se lembra daquilo, né? Exato. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? De nós mesmos, gente, entenda, de nós mesmos nós não podemos fazer absolutamente nada. Isso não são palavras minhas, tá? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, finalzinho, na última parte do verso 5, ele vai dizer assim, ó, sem mim nada podeis fazer, nada. Até para perdoar a gente precisa de Deus, né? Para Ele nos ensinar. E essa não é porque a gente está tratando desse tema, mas é uma das orações que eu mais faço. Pedindo a Deus para me ensinar a perdoar. Porque é difícil, eu acho muito difícil perdoar. Pedir perdão é difícil, perdoar é difícil. É um tema assim que, para mim, é muito difícil isso, né? E eu sempre oro a Deus pedindo para me ensinar. Eu fiz a pergunta no início. Para mim, é mais difícil pedir perdão. Eu não tenho muita dificuldade para conceder perdão. Mas para pedir perdão, eu já tenho mais dificuldade. Só Deus na causa. Temos que orar muito ao Senhor. Mas surge aqui uma pergunta interessante, irmão Cleison. Perdão, beleza, é um ato divino, né? Necessário, inclusive nas relações horizontais, nas relações entre os seres humanos, mas
Um certo discípulo, uma vez, ele perguntou a Jesus, né? Quantas vezes a gente deve perdoar. Nossa. E... Porque tem pessoas que abusam, né? Da misericórdia dos outros. Pelo fato de você ter facilidade para liberar perdão, tem gente que se aproveita disso e costuma falhar. Ele nem se preocupa. Pede perdão hoje, amanhã repete, aí pede Isso. perdão de novo, depois torna a Fica repetir. repetindo. A gente vê isso muito dentro das relações conjugais, por exemplo, né? Um exemplo clássico aqui, o marido que trai, a mulher perdoa, e aí poucos dias depois ele está traindo de novo, e ela perdoando, e aquilo acaba virando um ciclo vicioso. Esse perdão repetitivo, ele é bíblico, ele é necessário ou não? Existe uma quantidade de perdão, irmão Cleiton, que a gente deve perdoar? Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes eu posso querer usar a resposta de Jesus para dizer que isso é verídico, tá? Que isso é positivo, mas não é. Jesus, ele disse que eu posso perdoar, eu tenho que perdoar até 70 vezes 7. Matematicamente isso vai dar o quê? 490 vezes. Quer dizer que chegou nos 491 e tu vai te lascar, porque eu não perdoo mais não, só até os 490. É o número limite esse 490, irmão? Não é isso, brincadeiras à parte, tá? Não é isso que o texto está querendo dizer, tá bom? Ele disse que eu devo perdoar quantas vezes for necessário, é isso que o texto está querendo dizer. Quantas vezes for necessário, eu devo perdoar. E eu quero até fazer um parênteses aqui em relação a isso. Na cultura judaica, é um pouco diferente da nossa cultura aqui, né? Eles têm muito... A numerologia, ela tem uma grande influência na cultura judaica. A gente vai ver, quando a gente olha dentro da Bíblia, a gente vai ver muito a presença do número 7, o número 12, o número 70, o número 10. Esses números, eles eram carregados de significados na cultura judaica, né? Número 2. Número 2. Número 6. Exato. O número 7, dentro da Bíblia, ele traz uma ideia de plenitude, sabe? De perfeição. De perfeição, de infinito. Ele traz essa ideia. Quando Cristo é confrontado com essa pergunta, se não me engano foi inclusive Pedro, né, que fez essa pergunta para ele. Pedro. E Jesus disse, olha, não somente 7, porque na cultura judaica tinha esse ensino, não era um ensino religioso, era cultural. Um ensino cultural de que você teria esse dever de perdoar até 7 vezes. Passando disso, você já não tinha mais essa obrigação, já não tinha mais esse dever moral de perdoar. Você já podia deixar de perdoar, né? E aí quando Pedro chega e confronta Jesus a respeito disso, Senhor, eu devo perdoar somente 7. Jesus, não só 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer? Quis dizer que não há um limite para liberar perdão, que é infinito essa ideia do perdão. Mas a gente precisa ter muita cautela, como o irmão Cleiton falou, é uma linha tênue. Porque o perdão, a gente já viu aqui nos versos anteriores, que para que ele ocorra, é preciso que o ofensor ele dê alguns passos. Se arrepender, reconhecer, né, a sua condição de vilão, de ofensor. E mudar. Confessar o seu pecado e se converter. Converter é mudar a sua direção. Então, quando eu citei esse exemplo da relação conjugal, do homem que trai, e aí a mulher perdoa e ele continua traindo, a gente vê aqui que não houve conversão da parte dele, não houve arrependimento. Pode até ter havido uma confissão, se ele admitiu, mas a gente percebe que é uma confissão vazia, né? Não é porque se ele continua repetindo todas as vezes, não houve conversão, não houve transformação. Né? Então, isso é abusar da misericórdia da pessoa e principalmente da misericórdia de Deus, tá? E pode acarretar sérios problemas aí, problemas espirituais. Então, com o pecador não é diferente, né? Confessar o pecado para Deus e continuar na prática desse pecado também não tem sentido. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar, tá bom? Precisa ter muito cuidado com isso. Então, esse 70 vezes 7, ele dá uma ideia de que quantas vezes for necessário perdoar, eu devo sim conceder perdão a alguém. Só que a pessoa que pede perdão, ele tem que ser sincero, ele tem que haver mudança, tá? Ele ficar todo tempo pedindo perdão e caindo no mesmo erro, então, a ideia é que ele está querendo abusar da misericórdia de Deus, tá bom? Tem uma certa hipocrisia, né? Hipocrisia, e é uma palavra que a gente vê muito na Bíblia, né? Jesus, em algumas situações, ele costumava ser duro com os religiosos da época, né? Ele
costumavam chamá-los de hipócritas, porque Era isso que eles eram, de fato. quando você ensina uma coisa, tenta repassar uma coisa, e você não vive isso na prática. Por isso que o irmão Cleiton falou da dificuldade de se trabalhar sobre esse tema perdão, né? Porque não é interessante você tratar de maneira teórica sobre um tema e não viver aquilo ali na sua prática diária. Então, os religiosos da época, eles faziam basicamente isso. E Jesus via isso como hipocrisia, que de fato é o que é, né? Irmão Dailson, o perdão, ele tem a ver com meritocracia? É porque a pessoa merece o perdão ou como é que é? Bora trazer um pouquinho desse tema aqui pra gente fechar o programa de hoje. O que torna ele ainda mais incrível é exatamente isso. Não tem meritocracia. A gente não merece o perdão de Deus, de forma nenhuma. E mesmo assim Deus perdoa. E o mais interessante ainda, acima de tudo, é que o perdão ele tem um preço. Ele tem um custo, né? Por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar esses temas exemplificando, né? Quando eu citei essa questão conjugal, por exemplo, a esposa traída, foi o exemplo que eu coloquei, o exemplo mais clássico, né? Ele traz consequências, há um preço. A mulher que foi traída, ela vai desenvolver alguns problemas psicológicos em decorrência dessa traição. A confiança que ela tem no marido, ela vai ser afetada, ela não vai ser mais a mesma. As brigas dentro de casa, elas vão se intensificar. Então a gente percebe que há um preço quando se comete um delito, uma ofensa. Em relação a Deus, também não é diferente. Deus ele deixou dentro da sua palavra alguns ditames, leis, regras para nós seguirmos. Quando nós quebramos essas regras, elas afetam a nossa relação com Cristo. E o texto de Romanos, que a gente leu lá no capítulo 3, Romanos 3, ele vai, e Romanos 6 também, ele trabalha muito essa ideia de pecado, de perdão, de arrependimento e de consequências, de resultados, né? Romanos 6, 23, ele vai trazer para nós essa ideia de que o pecado, ele tem uma consequência, ele tem um preço. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando eu peco, eu mereço a morte. Então, para que eu receba o perdão de Deus, Deus, para me perdoar, ele vai pagar um preço. E na verdade esse preço já foi pago, né? Por Jesus. Você trouxe um detalhe aí que eu quero chamar a tua atenção, telespectador, que é a palavra consequência. Olha, Deus perdoa os nossos pecados, mas ele não tira as consequências deles, tá? Não tira. Pode. Ele me perdoa, mas eu vou sofrer as consequências do meu erro. Eu vou sofrer. Eu matei alguém. Me arrependi. Pedi perdão a Deus. Mas se a polícia me pegar, filho, eu vou pra cadeia do mesmo jeito. Mesmo Deus tendo me perdoado. Então, eu fico triste quando os pais querem livrar os filhos das consequências de seus erros. O filho comete um erro, vai preso, o pai vai lá, paga uma fiança porque não quer ver o filho preso. Pode ser um ato de amor, repetindo do pai, da mãe e tal. Um amor deturpado, na verdade. Mas deturpado. A gente precisa discutir isso, mas nós não temos tempo para fazer isso agora, nós já estamos encerrando o programa de hoje. Mas por que a gente traz esse tema? Porque, querido, imagine se Deus fosse nos dar apenas aquilo que nós merecíamos. Tem um texto aqui em Apocalipse. A Bíblia diz que o que nós merecemos é a morte, porque somos pecadores. Trazendo essa ideia de disciplina, o próprio Jesus ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Essa ideia de consequência, ela tem base bíblica, né? A disciplina. É a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. E nós como pais, como cristãos, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, ensinar para as pessoas que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E muitas vezes quando fazemos escolhas erradas, as consequências elas não podem ser boas. Como que eu vou plantar um pé de ortiga e vou querer colher melancia naquele pé de ortiga, né? Se eu plantei algo ruim, tem que colher algo ruim, né? Plantei algo bom, colher algo bom. Essa é a ideia básica da lei da semeadura, né? Então, o pecado, ele traz consequências, e para que eu e você recebamos o perdão de Cristo, foi pago um preço muito alto. Muito alto. Né? Para a gente concluir, nós temos uma notícia maravilhosa para você. Jesus já te perdoou.
Amém. Louvado seja Ele Deus já por pagou isso. o preço. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, queridos. Só que tem uma condição aqui. Você lembra que é condicional? Eu tenho a escolha de aceitar ou não aceitar o perdão de Deus. Aliás, na programação que nós estamos fazendo lá no interior, motivo pelo qual eu não estive no programa anterior, tá? Eu falei na noite de ontem, eu pregando lá, eu disse aos queridos ouvintes que estavam lá na programação, eu disse assim, ó, que as pessoas que vão se perder, elas não se perderão por causa do pecado. Elas vão se perder por rejeitarem o perdão desses pecados que Deus tanto oferece. Então o problema não é o pecado, o problema é a rejeição do perdão. Que eu e você não sejamos assim, O queridos. remédio já existe, né? Já existe. Cabe agora ao paciente querer tomar o remédio ou não. Tem pacientes que rejeitam, né? Exatamente. Olha só, creia que apenas Jesus pode perdoar os teus pecados, amados. Tá bom? E a nossa oração é que você aprenda, assim como nós aprendamos juntos, tá? A partir de agora, a confessar as nossas culpas e a suplicar pelo perdão de Deus em nossas vidas. E a nossa oração seja sempre pedir e suplicar a Deus para que Ele nos ensine a perdoar, a não guardar rancor, mágoa no nosso coração, porque isso só faz mal a nós mesmos, tá? Então, que Deus possa colocar em nós esse desejo, tá? Desejo de que a sua graça do céu seja derramada sobre nós para perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Jesus nos perdoou. Nós não merecíamos, mas Ele pagou um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos ter perdão. Tá bom? Então aqui ficam as minhas considerações finais, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você e eu, né, cada um de nós aqui, possamos aprender a perdoar. Tá bom? Pedir sempre que Deus nos ensine a perdoar as pessoas que nos ofendem. Isso é uma questão de necessidade, tá? Amém por isso, né? Amém. Louvado seja Deus, porque já pagou o preço por mim e por você. Nós iremos orar com você aqui agora para a gente encerrar o programa, né? Agradecendo a Deus por esses ensinos preciosos que Ele nos deixou aqui na sua palavra. Nós possamos todos os dias tirar um tempinho para ler essas preciosas letras sagradas, né? Feche os seus olhos e ore conosco nesse momento. Querido Pai Celestial, estamos agradecidos, ó Deus, por todos esses ensinos contidos na Tua Palavra, Pai. Aprendemos muito hoje sobre o perdão e, tristemente, descobrimos que nós não sabemos perdoar, mas nós rogamos ao Senhor que nos ensine, Pai, que possamos, de fato, nos arrepender, nos envergonhar dos erros cometidos, confessar diante do Senhor a nossa culpa e, acima de tudo, que possamos nos converter, Pai. Sei que muitas áreas da nossa vida precisam de uma conversão. Não temos forças, humanamente falando, para mudar de rumo sozinhos, mas nós rogamos ao Senhor que nos ajude, Pai. Amém. Ajuda-nos a nos arrepender, ajuda-nos e ensina-nos a perdoar, ensina-nos a nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltar unicamente para o Senhor, Pai. Amém. Agradecemos todo o sacrifício que foi feito em nosso favor, Pai. Sabemos que o pecado ele tem um preço terrível, que é a morte. Mas também temos a certeza de que esse preço já foi pago na cruz do Calvário. E louvamos a Cristo por seu sacrifício e queremos aceitá-lo em nossa vida para todo sempre. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito obrigado pela tua companhia de sempre, né? Foi muito bom ter você conosco. Obrigado mesmo pela sua atenção. E até o próximo domingo, se Deus permitir. Próximo sábado, na verdade, se Deus permitir, não é isso? Deixa lá a tua resposta para a pergunta que fizemos lá no começo, tá? O que é mais fácil? Perdoar, né? Ou pedir perdão? Deixa lá nos comentários, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Que Deus abençoe você.